Oi meninas, oi todo mundo aqui do canal. E hoje vamos fazer um vídeo que ganhou a enquete lá na minha fanpage, que é sobre pincéis, tá? Eu fiquei impressionada com a curiosidade do pessoal, das minhas leitoras, sobre os pincéis, né? São ferramentas que eu acho assim essencial para o acabamento da maquiagem e que eu não dispenso de jeito nenhum. E eu queria já falar para vocês o seguinte: são opiniões minhas, tá? Então cada profissional tem sua opinião, sua preferência, e eu vou passar para vocês a minha preferência e para que eu uso cada pincel, tá? Isso daí pode ser alterado de acordo com cada pessoa e gosto. Pincéis, o investimento em pincéis eu acho uma coisa bem bacana, porque pincel, se ele for bem cuidado, lavado adequadamente, direitinho, ele vai durar por muito tempo, né? Vai durar o que? 10 anos. Eu vi a Julia Petit falando que o pincel dela durou 15 anos. Então é muito tempo para você usar um pincel, tá? Então eu acho o investimento muito legal. Fora que pincel não tem validade, então é uma ótima opção. Marcas, meninas, marcas. Eu tenho várias marcas aqui na minha penteadeira. Para eu poder trabalhar, eu tenho várias. Tenho Sigma, Shigning, eu tenho muito. Eu tenho as réplicas da Sigma também, que a qualidade é muito parecida. Nacional, por enquanto, eu tenho só a Macrylan, que é uma opção nacional muito boa. Mas em compensação, gente, as marcas nacionais estão começando a valorizar um pouco, estão começando a investir mais em produtos de cosméticos, né? Coisa que a gente não tinha antigamente, a gente consegue achar aqui nas marcas nacionais. Então a Vult, a Dylos e a Macrylan tem bastante opção de pincel, mas como eu tenho bastante pincel, eu não comprei, só tenho alguns. Vamos começar. No final do vídeo eu vou falar, tirar as dúvidas. Caso eu já tenha falado, eu não vou repetir, mas caso eu não falei, eu vou falar aqui as dúvidas das meninas lá da minha fanpage. Bom, gente, eu vou mostrando pra vocês os pincéis essenciais, na minha opinião, para iniciantes, tá? O que eu acho importante, você que é iniciante, que tá começando a se maquiar agora, se interessar por isso, precisa ter na sua penteadeira, precisa ter no seu kit de maquiagem, que eu acho muito importante. Eu vou começar da parte da sobrancelha e vou descendo de acordo com o passo a passo do olho, e vou mostrando os pincéis que eu acho necessário você ter. Então, meninas, para retoque de sobrancelha, um pincel que você precisa ter, ou é esse tipo de pincel aqui, esse é da Natura Una, tá? Ele serve para quê? Ele é um pincel duplo que tem um lado o aplicador para você escovar a sobrancelha, deixar os pelinhos alinhados, e o outro é um pincel chanfradinho para você retocar. Esse pincel chanfradinho, ele não é tão fino, ó, porque eu acho, na minha opinião, que um pincel para sobrancelha não precisa ser muito fino, então ele é ideal para isso. Eu uso ele muito para retocar a sobrancelha. Eu acho muito importante esse pincel você ter, ó, na sua penteadeira. E um outro pincel que faz parte desse acabamento da sobrancelha é o pincel língua de gatinho de corretivo, que ele vai servir para você passar produtos cremosos, tá? Então você vai poder retocar a sua sobrancelha com corretivo abaixo da sobrancelha, também acima da sobrancelha, fora que você pode usar ele para aplicar primer, aplicar sombra cremosa, aplicar corretivo em toda a sua pálpebra, quando você vai querer igualar o tom da sua pálpebra, tá? Fora que você também pode passar corretivo no seu rosto, corretivo rente os lápis para dar acabamento. Então, esses dois pincéis aqui eu acho muito importante para o seu kit de iniciante. Uma coisa que eu queria falar com vocês uma das perguntas, tá, das leitoras,
é não saber diferenciar um pincel de cerdas sintéticas de um pincel de cerdas naturais. Mas, normalmente, quando eu dou o curso de automaquiagem aqui para as minhas alunas, eu faço essa analogia, não sei se essa palavra é certa, mas eu faço uma analogia, dando um exemplo que possa encaixar e que faça a pessoa entender a diferença. Por exemplo, aqui tenho dois pincéis, tá? Um pincel de cerdas sintéticas e um pincel de cerdas naturais. Quando a gente fala de pincel de cerdas naturais, a gente tá falando de pincéis que imitam um pouco o pelo humano, né? Ó, esse aqui, normalmente ele é bem macio, ele imita pelo, tá? Cabelo mesmo, e ele é bem macio, tá? E o pincel de cerdas sintéticas que eu costumo falar para as minhas alunas, eu faço uma analogia comparando as cerdas do pincel de cerdas sintéticas com o cabelo de Barbie, que parece um nylonzinho, sabe? Então, cerdas sintéticas eu faço essa analogia. Pincéis de cerdas sintéticas tem aquele cabelinho de Barbie, de nylon, bem macia, e não é natural, então é artificial, é um pelo artificial. E eu faço essa analogia. Então, qual é a diferença, na minha opinião? Cerdas naturais imita cabelo, pelo, né? E cerdas sintéticas imita cabelo de Barbie, aquele nylon macio, ok? Qual é a diferença das duas cerdas que você vai encontrar muito em pincéis em geral? Pincéis de cerdas sintéticas, que é esse daqui, ele é ideal mais para aplicação de produtos cremosos e líquidos, tá? Pincéis de cerdas naturais, ele é mais ideal para produtos em pó, tá? Ideal quer dizer o quê? Que você vai ter 100% de aproveitamento do produto. Se você passar produtos cremosos e líquidos com pincéis de cerdas naturais, ele vai sugar todo o produto e você vai ter perda de produto, então não vai ter aproveitamento. E se você aplicar pó com cerdas sintéticas, você vai ter perda de produto também. Só que eu acho que o pincel mais versátil de cerdas comparado aos dois é o de cerdas sintéticas, porque você pode aplicar tanto creme líquido quanto pó, tá? O acabamento fica um pouco pesado quando você aplica sombra com pincel de cerdas sintéticas, porque ele pega bastante produto, diferente do pincel de cerdas naturais. Então, o pincel de cerdas sintéticas para mim é o único pincel que dá para você usar tanto líquido, cremoso e em pó, e pincéis de cerdas naturais somente em pó, ok? Passando para o côncavo. Além da sobrancelha, o côncavo é a parte mais importante, assim, que eu falo de acabamento, em relação ao acabamento da parte dos olhos, da maquiagem dos olhos. Então, eu acho muito importante você ter um pincel lápis, tá? Que são esses pincéis mais pontudinhos, que ele vai servir para fazer a marcação do seu côncavo. Se ele for um pincel muito fofão, tipo esse daqui, ó, dá até para você esfumar também, tá? Então, porque no mercado existe vários tamanhos de pincéis de lápis, né, de côncavo. Ó, todos esses daqui são pincéis de côncavo. A única diferença é o tamanho, tá? Então eu não dispenso o uso de um pincel lápis, que vai servir para você fazer essa marcação, vai servir também para você esfumar os seus cílios inferiores para dar aquele acabamento de esfumado. Vai servir também para detalhe, aplicar um glitterzinho aqui, entendeu? Vocês vão fazendo adaptações, mas a principal função dele mesmo é marcação do côncavo. Então, não dispenso o pincel lápis, tá? O outro pincel que também é muito importante, que você tem que ter, é os pincéis de esfumar. Normalmente esses pincéis de esfumar, eles são grandes e largos, abertos, tá? Quanto mais fofo o pincel for, um acabamento suave você dará para sua maquiagem. Então, por isso que a gente sempre usa um pincel fofão para dar um acabamento mais suave no côncavo, tirar aquela marcação. E
particularmente, quando eu vou fazer um degradê de 2 marrons, o primeiro marrom eu sempre aplico com esse fofão, porque ele vai dar um acabamento mais suave, um degradê mais suave. E depois eu venho com o pincel lápis e faço a marcação com o segundo marrom e dou um esfumadinho que vai dar um acabamento um pouquinho mais marcado. Então, esse pincel eu acho muito importante ter, devido ao acabamento suave do côncavo. Você vai esfumar com ele. E eu prefiro que o pincel seja de cerdas naturais, não de cerdas sintéticas. Normalmente, pincéis de esfumar de cerdas sintéticas, eles são molengos demais. Então, o ideal é sempre de cerdas naturais. Tanto esse quanto o de lápis, tá? Cerdas naturais. Aí, vamos passar pra pálpebra, ok? A pálpebra, você usa, tem várias opções. Tem pincéis de pálpebra, né, que eles são mais achatadinhos, tá? Mas existem vários tamanhos, ó. Todos esses são pincéis de pálpebra, mas de tamanhos variados, ó. Então, no mercado existe vários, tá vendo? De vários tamanhos. Eu optaria por 2, tá? Um médio e um pequeno, tá? Por que um médio e um pequeno, Graciele? O médio, tanto você tendo o olho grande ou pequeno, daria pra você usar. E ele tem que ser de pálpebra, ele tem que ser um pincel de pálpebra, né? Não muito fofão, porque senão o acabamento vai ser muito suave, você vai pegar pouco produto e vai ficar aplicando direto assim, acabamento, né? Vai ficar pegando produto, aplicando. Então, o pincel tem que ser, eu prefiro que vocês comprem um pincel médio. Vai dar pra vocês aplicarem tanto aqui na pálpebra quanto como iluminador. Já esse pincel pequenininho aqui, sabe aquela técnica do cut crazy que eu faço muito de recortar? Para você chegar mais próximo do côncavo sem borrar, para aplicar a sombra na pálpebra, esse pincelzinho menorzinho é muito bom. Então é legal para você usar na pálpebra a sombra, dando acabamento, sem ter que dar aquele acabamento suave, aquele acabamento esfumado. Você dá um acabamento um pouco mais marcado com um pincelzinho menor. Fora que esse pincelzinho menor também dá pra você, ó, esfumar rente seus cílios, ok? Ó, por exemplo, um pincel rente os cílios para aplicar sombra, você poderia usar o seu próprio pincel de sobrancelha ou aquele pequenininho, ok? Delineador também, gente, vocês poderiam usar também o seu próprio pincel de sobrancelha ou comprar um pincel de delineador. Ou comprar um pincel de delineador bem pequenininho e ele tem que ser um pouco mais fino para poder dar um acabamento mais fino para quem tem olho pequeno e também vai servir também para quem tem olho grande para fazer um delineador um pouco mais grosso, ok? Então, meninas, esses são os meus pincéis essenciais que, sinceramente, eu não consigo ficar sem. Se eu ficar sem, eu vou ficar doida. Então, ao todo, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 pincéis, tá? Que são essenciais. Pincéis de pálpebra, para aplicação de sombra, um médio e um pequeno. Pincel de côncavo, que é o pincel lápis e o pincel de esfumar. O pincel de esfumar, a dica que eu dou pra vocês é: se seu olho for menor, compre um pincel de esfumar menor. Se seu olho for grande, compre um pincel de esfumar grande, tá? Esse pincel da Sigma, o E40, ele é bem grande. Apesar que essa distância do meu côncavo pra minha sobrancelha é bem grande, então eu consigo aplicar. Caso você tenha essa distância do seu côncavo pra sobrancelha menor, então você tem que usar um pincel menor de esfumar, tá bom? Um pincel de cerdas sintéticas para você usar qualquer produto cremoso, pincel de chanfradinho para delineador e um pincel undo de pincel para sobrancelha. Agora, meninas, espero que eu tenha ajudado vocês, tá? São pincéis que valem o investimento e se você saber usar, vocês vão usar todinhos. Aí muitas minhas alunas normalmente perguntam assim: Graciele, é muito pincel, eu não vou decorar isso. Gente, é a prática.
e você sempre faz as suas adaptações. Tem pincéis que é de pálpebra, mas eu uso para esfumar. Tem pincéis que é de côncavo e eu uso para aplicar sombra, tá? Então, vocês fazem sua adaptação, tá? Mas esses são os pincéis essenciais que eu acho muito importante você ter. Agora eu vou responder algumas dúvidas de alunas, tá? De alunas não, de leitoras. A Kátia, ela perguntou um pincel bom, bonito e barato para base. Kátia, essa pergunta eu vou responder no próximo vídeo, vai ser só para pincéis para rosto, para pele, tá? Tá. Sobre lavar os pincéis, gente, se for uso pessoal, eu indico você lavar os pincéis de 15 a 15 dias, tá? Principalmente se vocês não tiverem pincéis repetidos, então obviamente vocês vão ter que ficar lavando, tá? Mas se for uso profissional, usou, lava, ok? Amanda, eu já expliquei a diferença entre cerdas sintéticas e natural, tá? Lembra que cerdas naturais lembra pelo, lembra cabelo, é bem macio. E cerdas sintéticas, uma analogia, lembra cabelo de Barbie, aquele nylon bem macio, bem artificial. Sobre o acabamento de você usar pincéis, esponjas e dedos. Eu acho que a aplicação com o dedo, você não tem um acabamento bem desenhado, bem marcado. Então você vai ter um acabamento mais esfumado. Isso não impede você de usar dedo. Sobre esponjas. Antigamente eu usava muito esponja. Esponja ela pega bastante produto. Então ela é sintética, por exemplo. Posso dizer que ela é sintética, ela vai pegar bastante produto. Então você também poderia usar só para aplicação de sombra, para marcação, eu não acho legal. Meu favorito entre os três é aplicação com pincel, não gosto de usar os dedos. Já falei quais são os pincéis ideais, né, que a Karina perguntou. E a Samira também, os pincéis básicos para começar são esses que eu falei anteriormente. E a Ludmilla, ela perguntou quais são os pincéis, as melhores cerdas, na minha opinião. Na minha opinião, meu favorito é cerdas naturais, tá? Você vê que de sete pincéis favoritos que eu optei aqui, 3 são de cerdas sintéticas, então 4 são de cerdas naturais. Então eu gosto bastante do acabamento natural, mas a gente precisa ter pincéis de cerdas sintéticas, né? Mas meu favorito é pincéis de cerdas naturais. Esse foi o vídeo. Eu posso ter enrolado um pouquinho, confundindo alguma coisa com vocês, assim, a cabeça de vocês, mas qualquer dúvida, vocês deixam aqui nos comentários que eu vou responder com o maior carinho, tá? Vim aqui fazer o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero ter esclarecido algumas dúvidas, mas é de coração, tá? São opiniões minhas, então se tiver alguém que discorda, pode falar aqui também e vamos trocar figurinhas que eu falo, tá? Então é isso, o próximo vídeo vai ser sobre pincéis de rosto, tá? Então fiquem com Deus, meninas, e até o próximo vídeo.